E vou apresentar. Bom, como estava comentando, eu queria começar falando que, porque esta vai ser no final da aula, vou ter, é bastante demorado, mas eu vou tentar fazer pelo menos uma parte desta construção ao vivo. Então, sobre o número pi, sempre tem um certo misticismo, tem esse vídeo que postaram é muito bonito, muito bem feito e conta muito da vida social do Pi, das lendas acerca do Pi e tudo mais, mas pouco se mostra como se calcula mesmo, não? Então, um pouco ainda fica na intriga de como calcular o Pi, e usando o GeoGebra dá para fazer programas como este que mostra de fato ao estudante como calcular o Pi. E aí vou usar a ideia original, é que se quer calcular a área da circunferência, o perímetro da circunferência, você pode aproximar a área ou o perímetro por polígonos regulares inscritos ou polígonos regulares circunscritos. Aqui tem o triângulo, quadrado, a quanto maior o M, aqui, o número de lados do polígono regular, ele se parece mais com a circunferência. Então, na medida que você aumenta o número de lados do polígono inscrito, ele se aproxima mais à circunferência. Então, a área e o perímetro do polígono inscrito não é difícil de calcular. Então, você vai aproximar a área da circunferência pela área do polígono inscrito, não? Eu tenho aqui as contas, estas são as sequências, aqui no lado esquerdo. Esta é a sequência para a área do polígono inscrito, e também dá para mostrar com o circunscrito. Então, vou mostrar uma de cada vez, se não é muita informação. Aqui tem o triângulo equilátero, o triângulo regular, circunscrito à circunferência. Então, você pode aproximar por dentro ou por fora. Então, aqui tem a sequência de polígonos regulares circunscritos à circunferência, e acontece a mesma coisa. Na medida que o número de lados aumenta, ele se parece mais com a área e o perímetro da circunferência. Então, isso é a estimativa. Então, se aqui, por exemplo, tem esta é a fórmula da sequência da área dos polígonos internos, os inscritos por dentro. E esta é a fórmula da área dos polígonos circunscritos, que chamei aqui externos. Como o Ricardo comenta, é o método da exaustão, que este é o problema clássico da matemática, não? De vários séculos atrás, não? Só que agora a gente consegue mostrar utilizando o GeoGebra, não? Este tipo de construção, por exemplo, eu nunca tinha feito. Eu gostaria que tivessem apresentado para mim. Para mim, o número pi sempre ficou. O número era 3,14, mas não sabia de onde saía o número. E aqui dá para calcular, por exemplo, aqui com M13, eu consigo delimitar. O pi está entre 3,0207 e 3,2042. Então, dá para calcular em cada caso, para cada... Você tem aqui os limites, a área do inscrito e a área do circunscrito. Então, pode fazer ter a conta aí para cada caso. E aí pode... eu fiz aqui o gráfico. Estes são os pontos no gráfico, não?
os números vão se aproximar a pi. Então, tem a sequência das áreas internas e a sequência das áreas externas. E também pode fazer para o semiperímetro. Então, o perímetro se aproxima de 2π, não? 2π está limitado pelo perímetro do interno e o perímetro do externo. Aí é o 2π. E na hora de colocar no gráfico, eu coloquei o semiperímetro, que é pegar estes números e dividir por 2. Foi aqui são estes 2 pontinhos aqui. Eles têm uma sequência que é decrescente e se aproxima a π, é a área do polígono externo, e tem uma sequência que é crescente e se aproxima a π, é a área do polígono interno. Né? Bom, mostrando os dois, dá para mostrar os dois ao mesmo tempo. Então, essa construção, se ainda tiver tempo, vou tentar fazer ao vivo pelo menos um pedaço dela, mostrar como a gente faz essa... Juan, pode falar. Essas fórmulas aí que envolvem aí a seno e tangente, né? São as fórmulas para o cálculo direto desses, no caso aí, o semiperímetro que você está colocando. Esse 2m seno de 180 sobre m. Isso, eu vou explicar de onde saem essa fórmula. Eu tenho mais para frente, eu fiz por separado com o pentágono para mostrar de onde que saem essas 4 sequências. A área ali também. Como você chega a essas 4 sequências? Tem as duas sequências da área do polígono interno, ou inscrito, e a área do polígono circunscrito, o perímetro do polígono inscrito interno e o perímetro do polígono circunscrito. Vou explicar, eu preparei uma figura para explicar como que se chega, aqui estou só apresentando as fórmulas. Depois eu vou explicar como se chega a essa fórmula. Não é difícil, a gente analiza com um pouco de... requer um tempinho, mas não é difícil de encontrar. Então, estou só aqui falando para motivar vocês a ficarem até o final. Então, agora eu vou retomar aqui o conteúdo da aula, que é mais sobre ângulos nas circunferências. Tá bom? Falar primeiro do básico, que já está bem preparadinho, e depois deixo a construção ao vivo para o final, que demora um pouco mais. Bom, a primeira coisa aqui é o comprimento a gente já sabe, o comprimento da circunferência 2π pelo raio da circunferência, não? Então, se a gente tem só um arco de circunferência, aqui este arco AB, o arco menor AB, o arco ADB, o comprimento calcula como o ângulo central vezes o raio, não? Aí é uma regra de 3 entre o comprimento de um arco e o comprimento da circunferência completa. Bom, isso já atrela que a gente sempre tem uma relação entre um arco e um ângulo central. Então, o ângulo central é a partir de 2 pontos da circunferência, você traça os raios, isso determina o ângulo central. Tem o ângulo central θ e o arco ADB. Então, em termos angulares, você fala, o arco ADB mede θ, mede 35 graus. O ângulo central correspondente mede 35 graus. Então, sempre que a gente fala de arco, a gente vai pensar em ângulo central. E sempre que fala de ângulo central, vai pensar num arco enxergado por esse ângulo central em determinada circunferência. E aí, relativo a esse arco,
También existe, se define que se llama ángulo inscrito. Si você pega un punto sobre a circunferencia, un punto P sobre a circunferencia, y dos cordas, a corda AP y a corda BP, eso determina este ángulo de aquí, que se llama ángulo inscrito. Ese punto P puede estar en cualquier lugar de la circunferencia. Continúa siendo ángulo inscrito. Y de fato, en cualquier punto de la circunferencia que él esté, él enxerga o mesmo arco. Entonces, ese ángulo aquí va a ser siempre o mesmo. O ángulo inscrito que enxerga o mesmo arco tem sempre o mesmo valor. O que a gente vai provar inicialmente é que o ângulo central é sempre duas vezes o ângulo inscrito. Vamos provar, tem três casos em que o ângulo central AOC é duas vezes o ângulo inscrito APC. E aí sempre, a gente compara ângulo central e ângulo inscrito e a gente está se referindo a determinado arco, sempre correspondentes ao mesmo arco. Então, o primeiro caso é justamente este que aparece aqui. Quando aqui eu enuncio com os pontos A, o ângulo A ou B, o ponto B coincide com o ponto C. O primeiro caso é quando o ponto B tem um dos pontos é diâmetro, está no relativo ao ponto P. Então, quando um dos pontos é diâmetro, aqui fica rápido provar, o triângulo AOP é isósceles, porque aqui tem raios. Então, os ângulos da base são congruentes. Estes dois ângulos são alfa. Então, o ângulo central é um ângulo externo em O a este triângulo. Logo, este ângulo central é a soma dos internos não adjacentes. Então, este daqui, de fato, é este mais este. E aí mostra que o ângulo inscrito é duas vezes o ângulo central. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando eu estou pensando no ângulo inscrito APB, que corresponde a este arco de aqui, o arco ACB. O arco, a veces a gente utiliza o menor arco AB e o maior arco AB, mas fica melhor definido quando a gente utiliza três letras e a veces se utiliza duas letras e não fala nada, então fica subentendido que é o menor. Se utilizar duas letras e não fala nada sobre qual dos arcos, fica subentendido que é sempre o menor. Então, como provar aqui que neste caso, que o ângulo inscrito, o APB, é duas vezes, que o ângulo central correspondente a esse ângulo inscrito é duas vezes. Bom, esta primeira parte já tínhamos mostrado. Este ângulo AOC é duas vezes estes dois, porque é a soma dos internos. Agora, do lado de baixo acontece a mesma história. Aqui eu tenho um triângulo isósceles. Consequentemente, os ângulos da base são congruentes. E este ângulo aqui, o ângulo COB, é um ângulo externo em O a este triângulo. Consequentemente, este ângulo daqui é este mais este, é 2 beta. E aí está provado que o ângulo inscrito, que é alfa mais beta, é metade que o ângulo central, que é 2 alfa mais 2 beta. Então, esse é o segundo caso. E aí tem o terceiro caso, que é quando os dois pontos
cuando los dos puntos están relativo diámetro, digamos, o primero caso, o punto B estaba sobre diámetro. En un segundo caso, punto B y o punto A estaban en lados opuestos. Y en este tercero caso, punto A y o punto B están en el mismo lado relativo al diámetro CP. Entonces, ¿cómo se demuestra en este caso? Aquí estoy interesado en un ángulo inscrito APB. Ese ángulo inscrito está enxergando este arco, menor arco AB, y a él le corresponde este ángulo central. Aquí yo coloqué con números, mas agora ya vou trocar para letrinhas. Essa seria a parte da mostração, mas agora vamos pensar con letras. Bueno, aquí yo tengo otra vez un triángulo isósceles, un triángulo OPB e isósceles, los ángulos de la base son congruentes. O este ángulo de aquí es a soma de los tres internos es 180. Entonces este de aquí es 180 menos 2 alfa. Y ahora este otro triángulo OAPE también es isósceles porque tiene dos rayos, un rayo, otro rayo. Los ángulos de base son congruentes, que llamé de beta. Y ahora voy a calcular este ángulo de aquí, AOP, que va a ser 180 menos 2 beta. 180 menos 2 beta. Então, agora a gente já tem tudo, porque tem o ângulo B, o P, que é 180 menos 2 alfa, e o ângulo A, o P, que é 180 menos 2 beta. Então, o amarelo menos o cor de rosa vai ficar 2 beta menos 2 alfa, que é o ângulo central correspondente ao arco AB. Y aquí o ángulo inscrito es este pedazo de aquí, que es o beta menos alfa. Entonces, aquí yo tengo o ángulo inscrito, que es o beta menos alfa, y o ángulo central correspondiente es 2 beta menos 2 alfa. Ahora, nuevamente aquí o ángulo central es 2 veces o ángulo inscrito. Y ahí a gente demostró 3 casos. Entonces, en cualquier hipótesis, o ángulo inscrito es metade do ángulo central. O ángulo central es 2 veces o ángulo inscrito. Entonces, essa situação é muito comum nos problemas. E o que mais acontece é que a gente tem mais de um ângulo inscrito. Aqui tem o ângulo ACB, é um ângulo inscrito. O ângulo ADB também é um ângulo inscrito. E os dois estão enxergando a mesma corda. A gente pode falar, estão enxergando a corda B ou estão enxergando o mesmo arco menor AB. Então, se eles enxergam o mesmo arco ou a mesma corda, então eles têm a mesma medida. Então, você pode, aqui, a mostração, você pode mostrar que não importa onde você coloque se eles estão enxergando o mesmo arco ou a mesma corda, então eles têm a mesma medida. Os dois são ângulos inscritos e eles não só têm a mesma medida, como eles são metade do ângulo central correspondente. Este ângulo é vermelho, e o ângulo AOB é o ângulo central correspondente ao arco AB. Então, estes dois são metade do ângulo central correspondente. Agora, se a gente coloca um ponto, notem que eu desloquei estes pontos nesta parte do arco em azul. Então, eles eu não trouxe para cá, porque aí mudava o ângulo.
Então, agora eu coloquei um ponto, ponto E, coloquei deste lado inferior. O que acontece com este ângulo? A, E, B. Esse ângulo está enxergando o arco maior a B. Este ângulo daqui enxerga o arco maior a B. Então, qual é o ângulo central correspondente ao arco maior a B? O ângulo central correspondente ao arco maior a B é este daqui, que está em azul. Aí também vale que o ângulo escrito é metade que o ângulo central. O ângulo escrito é metade que o ângulo central. E como a gente tem dois ângulos centrais, a soma deste 124 com 236 te queda 360. Então, se você chama este daqui, eu coloquei aqui com letrinhas em algum momento, este ângulo em azul, se este daqui for 2 alfa, se o vermelho for 2 alfa, este ângulo em azul é 360 menos alfa. Menos 2 alfa. 2 alfa, aqui vai ser 360 menos 2 alfa. Como esta é metade, este de aqui vai ter que ser 180 menos alfa. Como este é 2 alfa, este daqui é alfa. Então, aqui eu tenho alfa e 180 menos alfa. E isso já entra no assunto da próxima semana, que é de quadriláteros inscritíveis. Mas está relacionado justamente ao ângulo central. Tem dois critérios para mostrar que um quadrilátero é inscritível ou cíclico. Um critério é você encontrar dois ângulos inscritos na mesma corda ou no mesmo arco. Então, estes 4 pontos A, B, C e D formam um quadrilátero. Se eu tenho esses 4 pontos e eu sei que esses ângulos são iguais, então eles formam um quadrilátero inscritível. E outro critério é que a soma dos ângulos opostos é 180. Justamente por esse análise que fiz aqui. Se este ângulo for 2 alfa, o seu complementar é 360 menos 2 alfa. Então, este daqui vai ser 180 menos alfa. Como aqui é 2 alfa, aqui tem que valer alfa. Então, os ângulos opostos têm que somar 180 graus. Então, isso vai ser discutido com mais detalhe na próxima aula, mas está relacionado justamente com a relação entre ângulo central e ângulo inscrito e as medidas dos arcos, que tem tudo a ver. Aqui eu fiz, bom, aqui eu repeti agora com símbolos, o que eu contei, aquela outra imagem era a mostração. Aqui está com símbolos. Eu tenho dois ângulos inscritos no mesmo arco. O seu ângulo, se os ângulos inscritos são alfa, o seu ângulo central é 2 alfa, o complemento é 360 menos 2 alfa. Este daqui é inscrito relativo a este ângulo central. Então, ele é a metade, 180 menos alfa. Então, consequentemente, ângulos opostos, este quadrilátero ADBE é cíclico, é inscritível. A soma dos ângulos opostos tem que dar 180. E aqui tem um detalhe que às vezes se utiliza, encontra
la literatura de este tipo de problemas de geometría, de Olimpíadas, que se fala se analiza como ángulos orientados. Yo estuve pesquisando y ese tema ángulo orientado simplemente de forma convencional usada que posee parte de un lado de origen y de un lado de destino. Mas no, na literatura olímpica tem um sentido a mais. Não é só que tem um lado de origem, um lado de destino e um sentido de rotação, não? Anti-horário positivo e horário negativo. Não é só isso, não. Tem um extra, incluso eles denotam com outro símbolo. E o extra nesta história dos quadriláteros inscritivos tem dois casos. Um caso que seria este A, B. C, D é quando os dois ângulos estão do mesmo lado, na mesma parte do arco. E o segundo caso é quando os ângulos estão em lados opostos. Então, tem dois critérios para falar que o quadrilátero é inscritivo. Se eles enxergam o mesmo arco ou se a soma dos ângulos opostos é 180. Então, para evitar discutir esses dois casos, quando aparece a expressão como ângulo orientado, significa que o ângulo alfa o ângulo ou vale alfa ou o ângulo vale 180 menos alfa. Então, como ângulos orientados, os dois ângulos são congruentes, são equivalentes. Então, na literatura utiliza esse termo ângulo orientado para evitar que, quando se fala de quadrilátero inscritivo, evitar que tem que usar os dois casos. Se os ângulos estão do mesmo lado, ou um ângulo está relativo a um arco, se um ângulo está em cada lado do arco, não? Então, aparece essa nomenclatura como ângulo orientado. É simplesmente, aí tem que considerar como equivalente um ângulo e o seu suplementar, 180 menos alfa. Esse é o uso que é dado para esse conceito como ângulo orientado. Não é só a ideia de que parte de um segmento em determinado sentido e chega no outro. Tem esse extra que é relativo a quadriláteros inscritivos. Bom, aqui tem a definição de tangente, e aqui eu não vou demonstrar, mas a tangente se define como que uma reta tangente a uma circunferência que ela intersecta a circunferência em um único ponto. Se ela intersecta em dois pontos, chama secante. Então, tangente é quando intersecta em um único ponto. E aí se demonstra que se a reta é tangente, então com o raio ela forma um ângulo reto. E também vale a recíproca. Se é uma reta, passa por um ponto da circunferência, formando um ângulo reto, então ela só toca a circunferência em um ponto, só intersecta a circunferência em um ponto. Então, sempre que aparecem problemas, a palavra tangente, a gente tem que trocar por um ângulo reto. Tangente significa ângulo reto. Então, essa é uma situação que aparece bem comum. Atrelado a essas retas tangentes, se você tem um ângulo que é formado por uma reta tangente, um ponto de tangência e outra corda, atrelado, aí se define o chamado ângulo de segmento. Este ângulo CAD é chamado de ângulo de segmento. O que a gente vai mostrar agora é que o ângulo de segmento é sempre metade que o ângulo central correspondente. Então, aqui este ângulo, como aqui tem um ângulo reto, se este é beta, este outro é o complementar, 90
menos beta. Aquí yo tengo un triángulo isósceles. Los ángulos de la base son congruentes. Y ya puedo calcular ahora este ángulo centrado aquí. El ángulo centrado es 180 menos a soma de estos dos. Então, isso dá 2 beta. A soma dos 3 tem que dar 180. Então, a relação que existe entre o ângulo de segmento CAD e o ângulo central, notem que o ângulo de segmento CAD determina este arco. Estos 2 pontos A y C determinan un arco menor a C. Entonces, y para ese arco menor a C corresponde un ángulo central 2 beta. Entonces, a relación entre el ángulo de segmento y el central, es que el central es 2 veces eso de segmento. Como mostramos anteriormente, que este ángulo A ese es un ángulo inscrito. O ángulo inscrito es metade que o ángulo central. Então, o ángulo inscrito é igual ao ángulo de segmento. Usualmente, se a gente sabe que tem um ángulo reto, a gente afirma que o ángulo de segmento, o CAD, é igual ao ângulo inscrito, AEC. Mas em determinados problemas é usado a recíproca. Tipicamente as recíprocas são mais difíceis de ver. Se você de partida sabe que os ângulos são iguais, então essa reta é tangente à circunferência. Então tem problemas, eu encontrei um problema que justamente pedían probar que determinada reta era tangente a circunferencia en un punto. Y el procedimiento era mostrar primero que estos 2 ángulos eran congruentes y consecuentemente la reta es tangente. Entonces, boa parte de estos teoremas vale tanto na ida como na volta. A volta usualmente es más difícil visualizar. Certo, aí a construção do arco capaz tem tudo a ver com isso também. O procedimento de construção do arco capaz. Bom, agora vamos definir o que é chamado ângulo excêntrico interior. Você tem duas cordas, corda A, B, e a corda C, D. E elas se interceptam em um ponto no interior da circunferência que não é o centro. Então, nesse caso, o ângulo é chamado excêntrico interior. Então, aqui estou pegando o ângulo D e B, e aí automaticamente a gente tem que pensar, bom, essas 2 cordas determinam sobre a circunferência 2 arcos. Então, essas 2 cordas determinam este arco em amarelo e o arco em vermelho. O que a gente vai provar é que a medida deste ângulo é a semissoma das medidas dos arcos. A medida do ângulo excêntrico interior é a semissoma das medidas dos arcos. Então, se eu tenho este ângulo, eu tenho que pensar em estes 2 arcos. E pensar nos 2 arcos, equivalentemente, significa pensar nos ângulos centrais correspondentes. Então, aqui está a parte da verificação. Então, este ângulo de aqui, 75, é a semissoma destes 2. E
E agora eu vou fazer com letrinhas. Agora é a demonstração. E aqui eu marquei. O ângulo determina 2 arcos e para cada arco eu indico qual é o ângulo central correspondente. Se a gente continua, coloca esta corda, a corda CD, o ângulo de CB é um ângulo inscrito e ele está enxergando este arco daqui, o arco BD. Então, ele vale a metade do ângulo central correspondente. Com isso, este ângulo tem que ser beta sobre 2. O ângulo central é beta. Este daqui tem que ser beta sobre 2. A mesma coisa do outro lado. Este é o ângulo central. E o ângulo ABC é um ângulo inscrito, que enxerga o arco AC. Então, este ângulo de amarelo é o gama sobre 2. E agora tudo que a gente precisa é focar neste triângulo ECB. Então, a gente vai focar neste triângulo que é sombreado. O ângulo excêntrico interior é um ângulo externo no ponto E a esse triângulo. Como ele é um ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes. Então, este ângulo alfa é a soma de beta sobre 2 com gama sobre 2. Então, a gente chega à conclusão que o ângulo alfa é a semissoma dos arcos determinados pelas 2 cordas que formam o ângulo excêntrico interior. Essa é a demonstração. Agora tem o caso do... esse era o excêntrico interior. Agora tem o caso do excêntrico exterior. Normalmente, a gente tem 2 cordas que elas se interceptam. A gente pode pensar 2 semirretas que cortam a circunferência em 2 pontos, 2 secantes, e elas se interceptam fora da circunferência, neste ponto P. Então, a gente quer saber a medida do ângulo, o que é chamado excêntrico exterior, é o ângulo APC, ou também BPD. Este ângulo aqui, este é o excêntrico exterior. Aqui a conclusão vai ser, o que vamos provar, é que a medida deste ângulo é a semidiferença. O anterior era semissoma. Aqui é semidiferença entre o arco maior, o BDE, menos o arco menor, o AC. Então, este ângulo é a semidiferença do amarelo menos o azul. Então, como a demonstração é análoga, se a gente pensa nos arcos, automaticamente vai e faz a construção do ângulo central. Então, se você faz a diferença destes 2 e divide por 2, vai chegar aqui. Aí é só para verificar que você pode mudar e ver que os valores coincidem. E agora vamos fazer a demonstração utilizando símbolos. Então, este chama de beta, este chama de gama. Aqui você constrói este ângulo inscrito ADC. Como é inscrito, é metade do central correspondente. E também constrói este ângulo, este outro, DAB. Ele enxerga esta corda, é inscrito em metade do central correspondente.
E agora, para concluir a demonstração, ainda tem que enxergar este triângulo, o DAP. No triângulo DAP, este ângulo de aqui é externo. Este ângulo de aqui é externo. Então, ele é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, gama sobre 2 vai ser beta sobre 2 mais alfa. Esta linha daqui. Aí, colocando em evidência alfa, fica que alfa é gama menos beta sobre 2. O ângulo excêntrico exterior é a semidiferença dos arcos por L determinado. Aqui tenho um probleminha que é relativamente simples, mas muita gente não sabe como... porque é um problema recíproco. Normalmente, se a gente fala... Bom, você tem o centro O, constrói uma circunferência de raio 5 centímetros. Aí todo mundo sabe resolver. Agora, se eu dou a circunferência e pede para encontrar o centro, aí essa história já complica bastante. Então, esse é um problema recíproco que é mais difícil. Então, dado uma circunferência, como encontro o centro? Não é difícil, provavelmente vocês já conhecem, mas eventualmente vai ter que não sabe como encontrar, dada a circunferência, como encontrar com precisão, não aproximadamente, não é aqui, você tem que fazer uma construção 100% exata para encontrar o centro da circunferência. Como é um problema, os problemas recíprocos são sempre mais difíceis de resolver. Então, isso, por exemplo, quando está utilizando a transformação de inversão, é um problema de construção. Você constrói a circunferência inversa, mas não tem o centro. Então, eventualmente, tem que utilizar esta rotina. Então, coloca 3 pontos sobre a circunferência e pega um par deles e constrói a reta mediatriz. O significado da mediatriz é que qualquer ponto sobre a mediatriz equidista dos pontos. Esta é a mediatriz do ponto C e D. Então, qualquer ponto que esté na mediatriz está na mesma distância de D e de C. Isso vale para qualquer ponto. Como uma circunferência equidista de todos os pontos, o centro da circunferência equidista de todos os pontos, o centro da circunferência tem que estar sobre essa mediatriz. E agora repete para outro par de pontos. Aqui, constrói a mediatriz de outro par de pontos. Qualquer ponto sobre esta reta Y tem que estar a mesma distância de D e de E. Então, o centro da circunferência tem que estar na interseção dessas duas mediatrizes e consequentemente, a partir desse... Esse é o problema. Você tinha que encontrar onde é que está o centro da circunferência. Então, é um problema muito simples, mas faz o pessoal refletir conceitualmente o sentido de que significa circunferência de fato, não? Como a gente conhece a circunferência intuitivamente, mas esse problema ajuda a entender melhor o conceito de circunferência. Tem outro problema outro problema de construção relativamente simples, que dado uma reta e um ponto sobre a reta, e um segundo ponto fora da reta, construir uma circunferência que é tangente a essa reta, passando pelo ponto B, e passa pelo ponto A. E aqui vem o uso da tangente, significa ângulo reto.
Então, se tem que ser tangente em B, tem que ter um ângulo reto aqui. Então, você começa traçando uma perpendicular. Como é tangente a esta reta em B, tem que ter um ângulo reto aqui. E agora, o que usamos anteriormente, tanto A como B fazem parte dessa circunferência. Então, o centro tem que estar na mediatriz de A e de B. Então, o centro tem que estar na mediatriz de A e de B. E o centro tem que estar nesta perpendicular. Então, o centro está na intersecção. E com isso a gente consegue construir a circunferência. Esse é um problema também bem básico, mas que pensando em tangentes e ângulos nas circunferências, eu queria lembrar. Aqui, outra ideia bem sobre circunferências, já entrando no problema das áreas e do cálculo do pi, só lembrando aqui, se eu tenho um setor circular que determina uma de ângulo central θ, o comprimento do arco é θ vezes r, isso a gente já falou, e a área do setor circular é o meio de θ vezes r ao quadrado. Se aí você troca θ por 2π, aí você encontra o perímetro da circunferência e encontra a área da circunferência, né? Nestas duas formulinhas aqui. Outra coisa aqui para calcular é o comprimento de uma corda. Esta corda CD, vista por um ângulo beta. Aqui o que usa é a lei dos cossenos. R quadrado mais R quadrado menos 2R quadrado cosseno deste ângulo. Usa primeiro a lei dos cossenos, mas aí a fórmula fica... não acaba aqui, porque para não ter raiz quadrada de 1 menos cosseno de beta, é utilizado outro artifício, que é utilizar o cosseno do ângulo duplo. Então, normalmente seria cosseno de 2 beta, cosseno quadrado de beta menos seno quadrado de beta. Aqui está escrito beta e beta sobre 2. Então, cosseno de beta seria cosseno quadrado de beta menos seno quadrado de beta. Usa a identidade trigonométrica fundamental e aí fica 1 menos 2 seno quadrado de beta sobre 2. E esta expressão de aqui permite escrever 1 menos cosseno de beta utilizando o seno de beta sobre 2. Então, coloca esse resultado aqui dentro e aí encontra uma forma de calcular o comprimento da secante que é bem mais simples. Então, a corda CDE pode ser calculada como 2R seno de beta sobre 2. E beta é o ângulo central correspondente. E a área, como calcula a área desse triângulo? Aí, utilizando dois lados e o ângulo entre eles. Este vezes este dividido por 2 pelo seno do ângulo. Então, essa é a fórmula direta. Aí não tem outras complicações. Bom, então agora vamos lá para o caso inscrito e circunscrito. E eu vou ilustrar o cálculo daquelas 4 fórmulas usando pentágonos. E aí generaliza para qualquer tipo, para um polígono regular de M lados. Então, o ângulo aqui, se você tem M lados, também tem M vértices. Então, no caso do pentágono, é M igual a 5, vai ter 5 lados, 5 vértices. E o ângulo central vai ser sempre 360 dividido M. No caso de um pentágono, esse beta é 72 graus.
Aquí está ilustrado aquí este ángulo. Es 72 grados. Y esa unidad o polígono inscrito, você pode pegar este a 1 ou a 2 como todas as contas feitas neste triângulo, a 1 ou a 2, basta multiplicar por 5 e você tem a área e o perímetro do pentágono completo. Então, a menor unidade aqui para descrever a área e o perímetro do polígono inscrito é este triângulo, ou a 1, a 2. Basta multiplicar tudo por 5 para chegar no resultado final. Então, aqui tenho a área interna deste camarada daqui. Não, bom, aqui já estou escrevendo do pentágono completo. Vai ser 5 vezes a área deste daqui. E a área desse daí é o meio, 1 vezes 1 seno de beta, que o beta aí é 72. Agora, se eu penso no polígono inscrito com M lados, o que eu tenho que trocar, em lugar de este 72, eu tenho que pensar em 360 dividido M. Este 5 troca para M y ahí ya tengo a fórmula que permite calcular a área do polígono regular inscrito. A área do polígono regular inscrito. Para o perímetro do polígono inscrito é esta medida daqui. No arquivo anterior eu mostrei que a fórmula para calcular o comprimento dessa corda era esta daqui, 2CR seno de beta sobre 2. Então, aplicando, aqui basta trocar o beta por 360 dividido M, que aí a gente encontra o perímetro e multiplicar por M, claro, o perímetro de qualquer polígono regular inscrito. Esta é a fórmula para o perímetro do polígono regular inscrito. Agora vou para o polígono circunscrito, que este em rosa aqui, aqui desapareceu dos pontinhos, é com as letras B, B1, B2, B3, B4 e B5. Então, aqui a unidade é este triângulo. O resto vai ser multiplicado tudo por 5. Então, que considero o triângulo O, B4, B5. Então, se eu faço as contas neste triângulo daqui, depois é multiplicar tudo por 5. Ou para o caso enésimo, vai ser multiplicar tudo por M. Então, basta fazer as contas neste triângulo daqui. E aí, ele é circunscrito porque ele é tangente à circunferência. Então, aqui tem uma perpendicular de O a A5. Tem uma perpendicular. Então, aqui eu vou considerar este triângulo retângulo. Então, aqui é bissetriz. Então, tudo isto aqui é beta. O ângulo B4 ou B5 é beta. E o ângulo B4 ou A5 é beta sobre 2. Aqui que é um triângulo isósceles que a bissetriz coincide com a mediana, com a mediatriz, coincide com tudo.
Então, essa perpendicular também é bissetriz. Então, para calcular este B4, B5, esta distância é 1, é uma circunferência trigonométrica. Então, a B4 a 5 é a tangente de beta sobre 2. A tangente de beta sobre 2 vai ser esta distância dividido 1. Então, esta distância B4 a 5 é tangente de beta sobre 2. E claro que não é só B4 a 5, o outro pedaço também é tangente de beta sobre 2. Então, tem tangente de beta sobre 2 e tangente de beta sobre 2. Esta unidade aqui é 2 tangentes de beta sobre 2. 2 tangentes de beta sobre 2. Com isso a gente encontra a área deste triângulo. Vai ser a base, que é 2 tangentes de beta sobre 2, aqui o beta é 72, o beta sobre 2 é 36. Então, a área do pentágono circunscrito pode ser calculada por esta expressão, e aí dá para generalizar para o polígono regular circunscrito, o externo, e aí encontra esta expressão. E finalmente o perímetro. Como aqui eu tenho 2 vezes tangente de beta sobre 2, aqui basta multiplicar por m, porque tenho m lados para o caso genérico. Então, eu vou ter 2m tangente de 180 dividido m. Então, essa é a explicação rápida de onde saem aquelas 4 fórmulas. Não sei se ficou claro, Alessandro, se você ficou alguma dúvida aí. Olá, Juan. Sim, acompanhou legal. Deu para perceber onde aparecem as regrinhas da trigonometria, né, nessa fórmula relacionada a áreas e perímetros. Certo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou tudo claro aí? Ok. Então, bom, além daquele gráfico, eu queria mostrar que existem outras. Eu não conheço, não sou especialista em cálculo de pi, não sei como. Eu somente fui até que o ciclo, somente fui até 100, embora possa ter aumentado. Eu não sou fanático de ficar dias calculando pi. Mas, por exemplo, no cálculo 2, eu ministro aí para os estudantes as séries de potências e em particular, séries de potências centradas na origem, que são chamadas séries de Marlaurin. E para diferentes funções, você encontra a série de Marlaurin. Então, em particular, para arco tangente, não é difícil mostrar que esta é a série de potências da arco tangente. E essa série é convergente no intervalo aberto em -1 e fechado em 1, nesse intervalo. E aí, em particular, o ponto de interesse que permite calcular pi você sabe que tangente de 45 é igual a 1, que tangente de pi sobre 4 é igual a 1. Então, a cotangente de 1 tem que ser pi sobre 4. Então, aí você bota x igual a 1 dentro desta fórmula daqui. Coloca x igual a 1 aqui. Esta parte desaparece. Então, você encontra que pi sobre 4 pode ser escrita com esta série. Que é simplesmente uma série alternada, porque tem este -1, potência n, tem un termo positivo, uno negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ela é decrescente,
porque tirando esa tendencia de símbolo o termo enésimo decrece, entonces esa serie es convergente. Y de facto, ela é convergente ao número pi sobre 4. Então, se você está interessado em calcular pi, basta multiplicar tudo por 4. Então, aqui eu fiz o gráfico aqui dos primeiros termos. Aqui está para n igual a 0, aqui é o pontinho vermelho. E ela é a série alternada, vai positivo ou negativo. E aqui tem a estimativa de pi. Si yo pego 11 somandos aquí de esa serie, o pi es aproximadamente 3.0584. Si ustedes van yo coloqué aquí 100 termos y ainda 4 no ficou definido, ainda pi es 3,1515, ainda no, esa casa do 4 ainda no está, no es exacta. Então, é só para ilustrar que existem, além daquela forma clássica pelas áreas, existem outras fórmulas. Põe no 99, Juan, por gentileza. Como? Põe no n igual a 99. 99? É. Deixa eu botar um atrás. 3, 13, 16. Um pouquinho mais próximo, né? A série alternada, assim, ela sempre... o bom que ela tem um critério que o erro, você pode tomar como valor absoluto do erro. Se você pegar n termos, o erro vai ser o termo de ordem n mais 1. Porque cada... em módulo, isto daqui decresce em módulo. Então, aqui você sempre, em um caso, soma, quando vai para cima, em outro caso, faz uma subtração. Então, o erro é sempre o termo de ordem n mais 1. Que é uma estimativa. Para série alternada, essa é uma estimativa. Estimar o erro fica fácil. Não tem uma fórmula complicada. Certo? Alguma pergunta? Bom, então agora sim. Ele está perguntando se não usa a média, colocou aqui no chat, né? Eu não entendi a pergunta, Pedro. Quiser abrir o microfone e falar? Pode perguntar, Pedro. Não, a estimativa em termos absolutos do erro, dá para melhorar, claro que dá para melhorar a estimativa do erro, não? De forma rápida, você pode estimar simplesmente como termo de, se você pegou N somandos, o erro vai ser inferior. Dá para melhorar essa estimativa, mas o erro vai ser inferior ao somando de ordem n mais 1. Dá para melhorar sim a estimativa. Não sei se era isso a pergunta, ou se era outra coisa. Bom, então é isso. Bom, então, em princípio, o material que eu tinha já apresentei. Então, deixa poluir aqui, botar todas as... aqui eu tenho o destaque do... Basta fazer a conta nesse triangulinho e multiplica tudo por 3, não? Você faz a conta com este triangulinho aqui, multiplica tudo por 4. E o externo também. Eu botei aqui o destaque externo e o destaque interno para... tem os raios, os polígonos, aí dá para brincar um pouco com todas as coiseiras aqui do gráfico, não?
Então, vamos tentar, acho que temos bastante tempo, vamos tentar, vou tentar fazer só a figura, o gráfico não tem muita, vamos tentar, vou tentar construir ao vivo a figura dos polígonos inscritos e circunscritos. Então, vou lá no GeoGebra clássico. E aí a gente vai fazer uma circunferência unitária de raio 1. Então, esse é o ponto O. Não sei se alguém ficou com alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Vou pedir aqui para ampliar a letra, porque sempre... com idade a gente fica cego, esse ponto não queria colocar. E aqui posso pôr o ponto 1, 0. E vou fixar, porque não quero que... Neste caso, não quero que ninguém mexa depois desse ponto, porque deixe de ser uma circunferência de raio 1. Então, aqui tem minha circunferência unitária, que vou chamar com a letra K. Mas, em princípio, nem vou exibir. E aí vou ampliar. Que fique grande a figura, tira os eixos, tira o... Pronto, já tenho a circunferência unitária importante aqui. Bom, aí eu vou criar o controle deslizante que eu vou chamar M, que vai ser o número de lados do polígono. Então, peço para exibir. E configurações, M vai, o mínimo é 3 e o máximo é 100. Podem pôr aqui qualquer número, mas não vou pôr tão grande, vou pôr 10. Incremento 1. Aí depois podem entrar e mudar. Então, aí tem o controle deslizante. Então, o primeiro vai ser criar o polígono regular inscrito, que fica dentro. Então, basta dividir o 360 por M. Então, e eu vou ter que criar M pontos. Então, como eu tenho que criar M pontos, vai ser uma lista de pontos, vai ser uma sequência de pontos. Que é bom abrir aqui, porque às vezes facilita que 3 passos. Então, vai ser uma sequência. Esta começa digitando e ele já aparece. Então, é a penúltima. A variável da sequência, eu vou chamar de N. E o N vai de 1 até M. Então, se o polígono for de 3 lados, ele vai criar 3 pontos. Se for de 5 lados, vai criar 5 pontos. Então, o que eu quero criar pontos. Então, aqui eu vou ter um par ordenado. Vou ter um par ordenado aqui. E as coordenadas... não. Como eu vou criar esses pontos? Eu vou criar esses pontos simplesmente girando. Então, eu vou girar o ponto A. Eu vou criar esses pontos com uma rotação do ponto A. Vou girar esta segunda relativa a um ponto. Os pontos vão ser criados como uma rotação do ponto A.
Então, vai ser tudo relativo ao centro o ângulo é 2π, 2π dividido, não, é 2π vezes n dividido m. Então, para o primeiro ponto, quando n igual a 1, ele irá 2π dividido m. Para o segundo ponto, aí ele vai girar duas vezes o giro inicial. E o ponto que vai girar é o ponto A. Quem que vai girar é uma rotação do ponto A. Então, aqui eu já criei o m igual a 3, ele cria 3 pontos. Se m igual a 4, cria 4 e assim por diante, não? Ele cria tantos pontos como o tamanho a dimensão do polígono. O número de lados do polígono, o número de vértices do polígono. E agora eu crio, de fato, o polígono tem uma instrução que chama polígono. Então, você começa escrevendo polígono. E aí aparece polígono, lista de pontos. E a lista é L1, que a gente criou anteriormente. Aí eu tenho meu polígono L1. Já vou trocar a cor, porque esse não fica na cor padrão. Eu tenho o polígono L1. Aqui eu posso criar, que eu vou precisar também, os segmentos. Eu quero criar todos os segmentos, todos os raios, de O até cada um dos vértices desse polígono. Como crio os raios do polígono interno? Também com uma lista, com uma sequência. Então, vai ser sequência. E eu gosto primeiro de escrever a parte que não tem expressão, que fica mais simples. E aqui repete o que está em cima. Desde n igual a 1 até m. É idêntico a isto aqui. Agora, qual é a expressão? Eu tenho que ter segmentos. Então, aí escreve com a palavra segmentos. Tudo que tem um símbolo lá em cima tem um código em letras. A gente começa escrevendo segmentos. Ponto a ponto. Então, segmento, ponto a ponto. Então, o ponto inicial vai ser o centro da circunferência, o ponto O, e o ponto final é um elemento da lista anterior. Então, é um elemento de L1. Então, aí eu escrevo L1, subíndice N. E com isso eu consigo criar... Note que todos têm comprimento 1. Consegui criar os raios. Então, você vai verificando aqui, vai mexendo. E independentemente do valor de M, você criou todos os raios. Deixa eu pedir para compartilhar. Polígonos regulares, escritos e circunscritos ao vivo. Aí depois já eu vou passar este link, quem quiser melhorar tudo mais.
Bom, já posso copiar e colar lá no chat este link. Voltando. Bom, já tenho raios. Agora, a próxima tarefa é construir. Já eu tenho o polígono inscrito. Agora vou para construir o polígono circunscrito. Então, para isso, eu tenho que construir as perpendiculares. Eu vou aproveitar estes pontos que já eu tenho para construir perpendiculares. E isso é feito com outra lista. Vou usar aqui novamente uma sequência, comando sequência. Sequência. Aqui para cada ponto vai ter uma perpendicular. Então, novamente, a variável vai ser n, que vai desde 1 até m. E a expressão é perpendicular. Existe em palavras, e te começa escrevendo perpendicular, e aqui aparece. E é perpendicular a um ponto, a um segmento. Eu vou colocar que é perpendicular. Eu tenho que dar o ponto, que vai ser o vértice, e vou ter que dar o segmento que eu construí anteriormente. Então, este daqui, ponto segmento. O ponto está na lista L1. O ponto está na... Tem um sinalzinho de menor aí, para ter mesmo antes da palavra perpendicular. Eu vou arrumar. L1 é N. Esse daí pode apagar. Esse daí é perpendicular a parênteses. Então, aqui o primeiro é o ponto. Ele está na lista L1. E o segmento está na lista L2. Então, o segmento... Então, é L2 N. Então, aí eu tenho Para cada ponto, tem uma perpendicular. Nesse ponto, há um raio. Eu construí aqui, para cada ponto, eu tenho uma perpendicular. Então, deixa para cá. Aqui, novamente, só para testar, mostrar que isso, de fato, até agora está funcionando bem. Deixa eu pedir para sapato de novo. Vai e trava no caminho. Até agora está tudo certo, está tudo andando como deveria. Então, já tenho as perpendiculares. Agora, eu preciso de quê? Agora, eu preciso a interseção. Eu preciso deste ponto daqui, deste ponto daqui, deste ponto daqui, este e este. Então, eu preciso da interseção entre duas perpendiculares. Esses são os pontos que definem o polígono circunscrito. Esses são os pontos que definem o polígono circunscrito. Então, mais uma vez, a gente vai construir uma sequência. A gente começa a sequência. E esta parte, vamos começar aí, que é a mesma história, N desde 1 até M. Aí não muda nada. Agora, aqui tem, também tem a palavra interseção, tem o comando em palavra, interseção.
entre dois objetos. Esta de aqui, interseção entre dois objetos. Então, são dois elementos da lista L3. E aqui tem o primeiro elemento vai ser L3N. Agora, o ponto está no segundo elemento. Em princípio, eu poderia colocar L3N mais 1. Só que aí, quando chega no último, não funciona. Então, aqui eu tenho que colocar uma condicional. O último vai ser C. E aqui vem uma condicional. Se o N, a condição é se o N for menor que o último elemento, que é o M, então, aqui vai ser L3, N mais 1, que era o que eu espero, entre duas perpendiculares consecutivas. Eu quero interseção entre duas perpendiculares consecutivas. Agora, só quando fecha a circunferência, aí, se for L3M, o próximo tem que ser L3-1, para fechar o ciclo. L3-1. Quando N seja igual a M, então o próximo vai ser o primeiro. Então, isso vai definir os pontos de interseção. E de fato, continua dando certo. Até agora estou com tudo. Aqui tem os pontos de interseção, estes pontinhos aqui. São esses aí. Então, esses pontos de L4, bom, agora não preciso mais as perpendiculares. Então, eu posso omitir as perpendiculares. Não preciso mais das perpendiculares. E agora basta construir o polígono determinado pelos pontos de L4. Então, polígono determinado por uma lista. Polígono com uma lista. E a lista vai ser L4. E aí eu tenho o polígono externo, que eu vou trocar de cor aqui. Então, e agora eu vou pedir para gravar. Bom, em princípio dá para... faltaria um passo. Deixa eu pedir para gravar. Faltaria um passo que é construir os raios externos. Tem os raios internos. Dá para construir os ângulos retos, os raios externos. Vamos construir os raios externos. Mais uma sequência. São todas sequências, são todas listas. Sequência. E aqui novamente aqui a variável é N e muda de 1 até M. Então, eu quero construir o raio externo. Então, escrevo aqui um segmento. Segmento e vou dar 2 pontos. Segmento determinado por 2 pontos. Um ponto é o centro, são raios. Centro O. E outro ponto é o elemento da lista, da última que a gente tem, da lista 4. A lista 4, elemento enésimo. E com isso eu tenho os
a gente pode deixar a coisa colorida aqui, vamos por de amarelo. E os internos, acho que eu tinha dado... bom. Então, aí tem os internos, gravar, os internos e os externos. E aí tem mais ou menos a parte importante, não sei se ficou claro o procedimento, se tem alguma dúvida aí na construção, tanto do polígono inscrito como polígono circunscrito e que a construção fique dinâmica. Bom, acho que era isso. São 3h36. Essencialmente era isso. Aqui dá para colocar outros enfeites, não? Eu posso, por exemplo, colocar aquelas caixinhas, não sei se... imagino que talvez alguém queira saber como colocar a caixa para exibir. Então, eu vou colocar uma caixinha aqui para exibir o polígono externo e o raio externo. Então, polígono circunscrito. E aí eu tenho que adicionar que coisas tenho que... O externo é a lista L4 e o raio é a lista L5. E tenho que... E o polígono. L4 são os pontos, L5 são os segmentos e o polígono é o polígono 2. É o por 2. Então, coloco a caixinha. Então, se eu desmarco, começou já a dar problema. Era muito bom para ser verdade. Pedi para recarregar. Então, bom, aí ficou só o interno. E posso colocar uma caixinha também para o interno. Exibir ou tirar o polígono interno. Então, o polígono interno é o inscrito. Estava na lista L1, a lista, e agora não, bom, tenho o pol 1, cadê o pol? Lista L1. Ô, Juan, você pode colocar esse polígono aí, depois ir lá nas configurações, né, pegar qual é a definição para exibir ele, copiar e colocar naquele que você quer reinserir. Eu sempre, às vezes eu faço assim também. Certo. Ah, está aqui, polígono 1, e falta uma lista que agora não estou encontrando, é a lista do... L1 é os pontos, eu preciso dos segmentos, é a L2, é a lista L2, L1 e L2, isso, L1 e L2, polígono, esses 3 elementos. Deixa eu pedir para gravar. Então,
por algún motivo él traba. Y bueno, yo resuelvo eso de forma bruta. Yo peso para yo peso para grabar y depois peso para recarregar. Então, pronto. Aí eu posso mostrar só o circunscrito, ou posso mostrar só o inscrito, e aí vai variando. Então, acho que o que eu queria apresentar era isso. Em princípio, você pode, a área, além de utilizar aquelas sequências, você pode visualizar, aqui tem a área do polígono. Esta é o pi, para M, com o triângulo está entre 1,3 e 5,2. Notem aqui com 10. Já estão aqui. O pi está entre 2,94 e 3,25. Aqui tem as áreas. E para o perímetro, a gente pode escrever diretamente a palavra perímetro. Também está na caixa de ferramentas, mas já que estamos escrevendo, aparece perímetro de polígono. Perímetro de pol 1 é o inscrito. E o perímetro de polígono é o pol 2. Então, aqui tem os perímetros. O perímetro sempre vai... o 2π é que é o que está limitado. O 2π aqui está no meio. O 6,28 está no meio de 6,18 e 6,5. Né? Essa é a... Tem uma pergunta interessante aqui do Marcelo. Sim. Ele está falando se aumentar, né, a quantidade de lados aí, a razão entre a área de quem está dentro por quem está fora se tende a 1. Se ele está certo nessa afirmação. Sim, porque os dois estavam lá no gráfico. Tende para a área do círculo, né? Os dois, a área vai ser a mesma, não? A gente pode fazer numericamente aqui, sim. Então, seria isso dividir, tem que tender a 1, porque ele tende a... O por 2 dividido por 1. A conta que a gente tem, a razão entre as áreas. Inicialmente é 4 e ela vai decrescer e tem que tender a 1, sim. À medida que você aumenta n, este número tem que decrescer. Tende a área do círculo. Tende a área do círculo. Visualmente dá para ver, não? Nesse slide você pode redefinir o M para 50 ou para 100? Sim, dá para pôr M igual a 1000. Cadê o M aqui? Também posso pegar por aqui. Dá para pôr o máximo, vamos pôr 1 milhão. Põe 1000, vai devagar aí, senão... Porque vai aparecer tudo aqui as resoluções. Não, aqui a figura vai ser uma única circunferência, não? Mas a gente está interessado no número, não? Então a figura vai ser Vai travar isso aí. Travou, peraí, já travou. Nem consigo. Pois é. Mas ele foi, mas... O E já está igual a 1 já, né? O E é que eu tenho que aumentar o número de casas também aqui para... então não dá certo colocar número grande. Você colocar, acho que uns 200 aí não ia fazer diferença nenhuma, né? Não, tá certo. Não, ele funciona, só que vai demorar uma eternidade. Não? Aí é um problema de contas, contas grandes.
Mas isso dá para ver aqui no... Bom, agora já espero que eu tenha salvo a maior parte. Tá gravado. Está gravado a maior parte, né? Eu fui salvando a maior parte. Dá para ver neste daqui. A área do circunscrito e a área do inscrito, as duas tendem a pi. Então, a divisão das áreas tem que ser 1. E visualmente, se você aumenta M, bom, aqui tenho que não está para M pequeno, dá para a figura notar alguma diferença entre o circunscrito e o inscrito. Já quando M cresce, já tudo é quase uma circunferência, não? É que não existe. Por isso eu botei aqui, eu passo 1 por 1, porque dá para visualizar alguma coisa para M pequenos. Depois é quase uma circunferência. De fato, trabalho. O João está certo que aqui o comentário do João aconteceu. Travou tudo na lista. Mais alguma pergunta, pessoal? Da minha parte, acho que já terminei. A não ser que vocês tenham alguma pergunta. Tô vendo o seu computador aí, Juan, que tá 30 graus em São Carlos e com pancadas de chuva, né? Dá para ver isso aí? Ah, sim, está aqui a... Aí embaixo. Essas caixinhas você fez também? É complicado? esta daqui? É. Não, esta daqui são simples. Deixa eu fazer lá no... Fizeram porque uma vez, mas tem uma única... Deixa eu fechar esta daqui. Essa daí é rápido, porque é só para frente, para trás e voltar. Deixa eu fazer aqui nesta de... e aí não precisa pegar um botão. Vou fazer a que vai para a direita. Então, vou colocar em latex. Aqui você escreve entre cifrão. Right angle. Essa é a setinha da direita. E o código é uma única linha. Bom, como eu fiz, é uma única linha. Definir valor. O M, eu quero que esse aumenta em 1. Vai para M mais 1. Então, essa é a setinha para a direita. Agora eu vou fazer para a esquerda. E quando ele chegar no último valor, o que acontece com ele? Ele trava no último. Não funciona porque ele trava. Continua no último. Uhum. E agora left arrow. Aqui definir valor. E o M vai para M menos 1. E para ir no início, aqui eu coloco, aquela caixinha é voz. Então, aqui é definir valor.
o M igual a, o inicial é o 3, M igual a 3. E aí depois é só deixar elas enfeitar, colocar uma cor, deixar elas alinhadas e dá para mexer por aqui, não? Uhum. Aqui vai para o início. Tá, não, não é difícil. Estas aqui tem um único comando. Então, dá para que fique mais complicado para animar. Dá para fazer um botãozinho para animar também, mas isso Botão daí de não. play, né? Isso, o botão de play. Mas, e parar a animação, mas aí, essa não fiz. Essa tem 2 linhas de comando. Eu estou procurando aqui, acho que a Marielle fez. Isso. Acho que o Pedro deve Essa saber também. Eles vão fazer eu um fiz. intervalo para gente. A animação, na verdade, eu não consegui iniciar a animação. Eu deixei o botão para fazer isso, mas não consegui colocar o código. Eu ia perguntar pro... Eu esqueci o nome dele, aquele moço que fez a apresentação. Não, um outro professor. Pessoal, quem poderia ensinar para a gente depois do intervalo? É sobrenome Moro. Isso, ele mesmo, professor. Eu não me lembro o nome dele. Eu fiquei de perguntar, mas eu não perguntei para ele no WhatsApp. Pedro, né, também. Isso, Pedro. Eu fiz isso naquele dos quadrados inscritos que iram. Eu fiz. Não, é um pouquinho mais complicado, mas não é muito mais. É que tem que colocar uma condicional, né? E eu tentei colocar, mas não ficou muito. Eu vou tentar fazer alguma coisa, deu errado. Aí tem que colocar uma. Deixa eu tentar fazer aqui ao vivo, a ver se eu de fato aprendi. Eu acho que ainda não aprendi, mas está feito naquele dos. Eu fiz aqui, deixa eu pegar como referência no. Nesta daqui dos. Eu fiz aqui animar e para animação. Este anima o beta e o de baixo anima o girar. Então, eu tenho que entrar só para copiar e colar o código. Abrir com GeoGebra. Não vai ser exatamente o mesmo, mas só para ter uma... Esse aí eu tentei fazer. Como? Esse aí eu tentei fazer, mas eu não fiz os botões, sei. Tá, está aqui na programação. Então, ele tem uma... este comando, iniciar animação. Mas para usar esse comando, a gente tem que criar uma caixinha primeiro. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, se dá certo aqui. Espera aí. Então, primeiro tenho que criar uma caixinha. Decidir que vai funcionar como variável booleana, não? Vai ser verdadeiro ou falso. Então, vou dar uma letra aqui. Vamos. Vou chamar U. É só criar a caixinha. Não, essa é a legenda. Uma coisa é a legenda e outra é o nome que ele tem. Aí é que está o... Eu sempre me enrosco com... Ela é SE e a legenda é BU. Então, são coisas diferentes. Isso é o que tenho que levar em conta. Então, agora eu vou criar o botão. Agora vem o botão. Agora vem o botão que vai ser iniciar, parar a animação. Iniciar. Parar. Animação. Então, a primeira coisa é que
definir valor, no, el primero es una condicional. Yo tengo que mudar a orden. C, era una condicional. CC igual true. Então, definir valor C false. Vírgula. Agora, em caso contrário, definir valor C true. E aí eu terminei a condicional. Fecha parênteses. Abriu parênteses aqui. Certo. Aí eu terminei agora a gente continua a adição. Está funcionando. Até agora o botão o que faz é simplesmente trocar a coisa desta variável booleana. Agora eu tenho que continuar a configuração. Estava em programação. E agora é iniciar a animação. Iniciar animação. Esse iniciar a animação não teria que estar linkado com aquela variável C, porque a variável C aí não está. Isso, eu vou iniciar a animação M pela variável C. Acho que é assim. Vamos funcionar. Vamos testar. Acho que é isso. Iniciar a animação. Ok. Então, vamos ver se funciona. Bom, agora está. O M está variando. Sim, ele está lento, mas ele está variando. É isso aí. Então, se eu aperto aqui outra vez. Bom, estava no final, não vale. Não, mas ele para, porque a animação, ele vai para. Ele parou. Agora você deve configurar o slider, né? Se ele vai e volta, com qual velocidade. Sim, a velocidade você vem aqui no M, você muda aqui, não? Se você quer mais rápido, você muda a velocidade aqui. Você quer mais rápido ou mais lento, muda lá em cima. Bom, e agora já está funcionando. Então, são duas linhas o comando. Aperta o e então stop. aqui não precisa agora mais aparecer. Esta caixinha daqui, você pode pedir para não mostrar. Errou, aperta o quadradinho ali para ver se ele para enquanto está animando. Não, aqui o único que ele vai fazer é levar o M para 3. Não vai parar. Aí eu teria que adicionar aqui outra configurações. Condição. Eu tenho que vir aqui na linha de programação e adicionar uma linha. Tem parar a animação? Ali tem iniciar a animação? Não sei se tem. Vamos tentar. Parar a animação. Desde C. E aqui escrevo false. Vamos ver se funciona.
não, esse parar a animação ele não reconhece. Então, eu mesmo iniciar a animação, configurações, programação, iniciar animação force. Então, também não é assim. Eu tinha feito aqui, deixa eu ver um segundo. Mas você tem um botão de iniciar e parar, não precisa, né? Apertar no iniciar nenhum e parar no outro, né? Não, mas quando manda para o início, você pode colocar, definir valor. Eu tinha feito, não sei se era este outro. Deixa eu ver se eu fiz aqui configurações, programação. Iniciar a animação, eu mandei colocar o force, mas também mandei a definir o valor do parâmetro como falso. Talvez é isso que falta. Só vamos testar aqui. Configurações, programação. Definir o valor não. Aí que o C é false, mas a animação é de M. Então, é definir a animação de M, não de C. Está animando. E agora parou e foi para o início. Agora fez tudo. Muito bem. Certo? Então, vou gravar aqui. Gravar. E acho que já ultrapassei as 4 horas. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então, eu posso parar a gravação. Interromper a gravação.